Bom, entretanto, pensando na antropologia, também, que é a relação com as pessoas, é, talvez seja um momento importante para, pós-pandemia, as pessoas voltarem a se reencontrar. Porque a quadrilha, assim como as escolas de samba, mas eu vou falar um pouco mais das quadrilhas porque é o que eu tenho mais contato primeiro. Assim. As quadrilhas não são só aqueles espetáculos que a gente assiste no São João. As quadrilhas são grupos que promovem intensos processos de sociabilidade. Sim. Lá existem muitas trocas de afeto, as pessoas estão juntas, porque elas passam juntas praticamente o ano inteiro, de ensaios e encontros semanais, por vezes mais de um por semana, até o São João, quando você passa o mês inteiro de junho, num circuito enorme de competições no estado e fora do estado, inclusive, viajando e tudo mais, com um grupo grande de pessoas. Então, eu fico pensando antropologicamente que a quebra do ciclo simbólico, né, a preocupação com o simbólico da gente, como antropólogo, ela não pode atravessar essa preocupação com relação à sociabilidade. Então, talvez, isso é só um talvez, porque tu sabe como é que vai ficar essa pandemia daqui para frente, a quadrilha sirva, eu vou usar a palavra cura, porque eu acho que ela agrega muitos sentidos para pensar esse momento de agora, talvez a quadrilha cure a gente, cure os quadrilheiros, num contexto pós-pandêmico, os reúna de volta, os tragam para os abraços, os tragam para as trocas de sociabilidade, os tragam para os afetos. Um momento em que eles possam se reencontrar. Esse é. E aí, se for para fazer um novo ciclo festivo, ótimo. Se for a tempo de salvar algo e apresentar algo esse ano, e que se isso se converta num processo curativo, num processo mesmo de fazer com que a gente seja salvo da pandemia, né? Porque só sobreviver já é a coisa mais importante, mas também sobreviver a ela, reativando os nossos afetos, reativando nossa vida, seria ainda melhor. Né? Então, talvez esse caminho aí do lugar de sociabilidade me faça pensar que ela ainda é importante, que ela exista mesmo que fora do ciclo. Qual é então a discussão que eu pauto com meus colegas aqui? Assim, gente, então, se a ideia é esse espaço de sociabilidade, não é o circuito festivo que é o mais importante. Não é então que a gente paute aqui que os grandes concursos de quadrilha do estado do Nordeste tenham um compromisso de serem reeditados meses depois. Se os quadrilheiros quiserem mesmo passar pelo processo de cura, eles precisam inclusive vencer a ideia de que experienciar a quadrilha é meramente participar do concurso. Que é uma lógica que acontece muito, sabe, Bárbara? O concurso ele parece tomar um corpo muito grande. O concurso, não quero dizer que ele seja importante, ele é importantíssimo, ele é constitutivo desse universo, assim como é para a escola de samba. Mas, nesse momento, nos faz pensar, será que ele é o mais importante? Se a gente quer realmente dançar em agosto, setembro, outubro, talvez não tenha concurso. Então a gente vai fazer isso para a gente se encontrar, se ver, dançar e se curar de um processo pandêmico que é adoecedor, se não fisicamente, emocionalmente. Está todo mundo adoecido, né, emocionalmente, em alguma medida. Agora, você falou de uma coisa importante, que é a questão econômica. A gente sabe que nessas quadrilhas estão envolvidas diversas pessoas com diversos trabalhos, né? Tem quem faz a roupa, tem quem faz o sapato, tem todo mundo, de certa forma, que acha que é só um dinheiro, está envolvido só o dinheiro da grande indústria, está equivocado, né? Tem aí uma economia aí que circula, criativa, que circula entre essas próprias pessoas que dançam, né? Como é que você acha que está isso nesse momento? Como é que as pessoas vão sobreviver? E se tem alguma saída possível de se pensar no coletivo? Porque tem gente fazendo assim, vende o voucher para, né, pegar depois, vende o voucher da festa que não sabe talvez nem quando vai acontecer, mas já para garantir. Enfim, né, tem algumas saídas que alguns eventos estão adotando para poder sair dessa crise da melhor maneira possível. O que você acha que a festa em si, nesse sentido, pode fazer? Então, massa essa pergunta, porque o cancelamento da festa, ou o adiamento da festa, eu acho que quando a festa não é em julho e ela é em outubro, ela foi cancelada, né? Ela virou outra coisa Ela lá virou em outra outubro. coisa. Mas tá, o cancelamento da festa tem um efeito prático econômico enorme, Bárbara. E aí você já pontuou isso, tanto com o Carnaval como com o São João. Aqui as lojas de tecido, por exemplo, quando eu fiz meu trabalho de mestrado
sobre as quadrilhas juninas no programa de antropologia da UFPE. Eu fiz uma pesquisa com os lojistas de tecido, com alguns lojistas, os mais acessados pelos quadrilheiros, e eles falam que eles vendem mais no São João do que no Carnaval, aqui em Recife. O São João consome muito. E o São João, assim, as festas juninas aqui, as quadrilhas, elas se subvencionam, elas se bancam a partir os componentes individualmente pagam sua roupa, a partir de um movimento grande de autofinanciamento. Bom, com isso, se uma quadrilha não sai, se um conjunto de quadrilhas, aqui no estado nós temos pelo menos 50 grupos em atividade, que é um número pequeno, já tivemos muito mais. A questão econômica limita também, inclusive, os grupos existirem, porque eles acabam entrando em falência e não conseguem se manter. Então, os grupos não saírem do São João significa muito para uma série de setores da economia e também de uma microeconomia, como você iluminou, Bárbara, de uma microeconomia que não está aos olhos de muita gente. Então, as quadrilhas, por exemplo, encomendam sapatos. Mas não encomendam sapatos em grandes lojistas. Não vou comprar sapatos. Não, sapatos no pessoal aí, nos sapateiros. Sim. Sabe assim, tem uns sapateiros, por exemplo, que fazem sapato e tal, trabalham com isso, artesãos do sapato, que ganham muita grana, e assim, seu recurso ele é preenchido no primeiro semestre inteiro pelas quadrilhas. Sim. São as quadrilhas que bancam essa pessoa por 6 meses, porque eles pegam 2, 3 quadrilhas, cada grupo tem 100, 150 pessoas, então eles cobram por par de sapato, enfim. Para essa pessoa, para as costureiras, para as bordadeiras, é uma perda imensa, porque mobiliza essa microeconomia, que a gente chama de uma microeconomia invisível, mas que ela sustenta, inclusive, a experiência de cidade que a gente vive. Porque a gente não vive só com os grandes empreendimentos comerciais, a gente tem que subvencionar essa economia, essa microeconomia. Então, é uma pena. É uma pena para essas pessoas, é uma pena para a cidade, porque Recife, menos do que cidades do interior, como Caruaru, por exemplo, cujo orçamento grande é voltado para a festa junina, porque a festa dá um retorno para a cidade enorme. E aí, se a festa de Caruaru, como a exemplo de Campina Grande, for transferida para outubro, Bárbara, vai ser outra coisa. Pode dar público, mas jamais vai ser aquilo que seria no mês de junho. Como é que os grupos respondem a isso, né? Bom, aqui as quadrilhas, em geral, elas pedem uma taxa simbólica de inscrição dos quadrilheiros, que é para começar a entrar dinheiro em caixa, como eles chamam, né? Quando a gente fala as quadrilhas, coloca todo mundo no mesmo bolo, mas existem aquelas que têm mais aporte financeiro, digamos que as 10 maiores, como a gente chama aqui, as grandes e as pequenas. As 10 maiores têm um aporte financeiro, essas têm um pouco mais de manejo financeiro, um pouco mais de força, né, de vulto no seu capital, de giro. Então, essas que têm mais grana, Bárbara, elas talvez estejam menos preocupadas com adiar a festa para o segundo semestre. E eu não quero ser com isso leviano e acusar meus colegas de jeito nenhum, mas é porque o universo delas, a experiência delas, permite que, mesmo um pouco mais empobrecidas, elas consigam ir para a rua, porque elas são grandes quadrilhas, não têm dificuldades em angariar componentes, não tem dificuldade grande de elaborar um figurino, mesmo que seja um figurino mais barato do que seria numa época normal, mas elas conseguirem colocar na rua. Enquanto que as pequenas, elas enfrentam uma série de dificuldades, entre elas, inclusive, ter componentes para constituir os seus quadros. E aí, o que elas estão fazendo? As grandes, né? Elas recebem por exemplo, receberam essa inscrição, né, dos componentes que acabaram de chegar para começar os ensaios, e esse dinheiro ele vai ser guardado. Elas pedem para que eles não devolvam o dinheiro, que elas possam usar esse dinheiro ou para o segundo semestre, sim, ou para o próximo espetáculo do ano que vem, mas que não haja um reembolso, por exemplo. É o que elas pedem. Assim. Muitos pagaram alguns profissionais, porque alguns profissionais precisam de mais tempo para construir elementos do espetáculo, como, por exemplo, cenários, os sapatos, sabe, as cabeças, né? Então, às vezes, está pago para o aderecista fazer as cabeças das meninas, das damas, os chapéus dos cavalheiros. Está tudo pago. Então, o que se pode fazer é conversar e pedir para que não seja o acordo seja desfeito, que é bom para as duas partes, tanto para a pessoa que já recebeu, que não devolve esse dinheiro, quanto para a quadrilha, que pode estar lá com um crédito para o ano seguinte. Então, elas estão fazendo um jogo mesmo de tentar se equilibrar com as finanças que já foram arrecadadas, com os recursos que já foram arrecadados,
sem fazer mais dívidas, porque não tem mais como tirar dinheiro de algum lugar, mas também se resguardando para tentar ou mobilizar isso no segundo semestre ou no ano que vem. As quadrilhas, Bárbara, vale ressaltar que elas estão muito mobilizadas aqui em Pernambuco, a partir da Federação de Quadrilhas, que aqui tem, todos os estados têm uma Federação de Quadrilhas, certo? Como aí no Rio tem a Liga das Escolas de Samba. Aqui tem a Federação de Quadrilhas, elas estão organizadas fazendo um projeto chamado Projeto Pau de Arara, que é um projeto para angariar, arrecadar donativos, para que elas possam dar para pessoas que estão precisando, para elas fazerem doações. Em especial para os próprios quadrilheiros que podem estar passando por algum tipo de necessidade. Em especial também materiais do enfrentamento à Covid, como luva, máscara, álcool em gel. Então elas estão mobilizadas em alguma instância pela pandemia, elas mantêm um certo contato, mesmo que virtual, dos seus componentes, mas vão ser penalizadas bastante com relação a essa dimensão financeira e econômica e vão penalizar essa microeconomia da qual elas sustentam, que a festa sustenta e que, infelizmente, o ciclo vai ser interrompido por conta da pandemia. Agora, outra coisa que você falou que eu achei muito importante é essa mobilização. Isso é legal para que as pessoas entendam que festa não necessariamente é só essa expressão que tem usado, baderna, bagunça, enfim, essa relação de sociabilidade, ela serve para N outras coisas ao longo do ano inteiro. E num momento como esse, a gente está vendo as escolas de samba aqui e você está contando aí das quadrilhas também, né? Isso. É muito importante, né, Bárbara? Porque reafirmar que o poder da festa, o potencial da festa, não é só de entretenimento, não é só bagunça, não é só baderna. Ela mexe com estruturas muito fundantes da nossa experiência, com sociabilidade, com economia, também com entretenimento e lazer, porque isso faz parte da nossa experiência, porque isso também é importante. E nesse momento agora, os grupos começam a se mobilizar, inclusive, como você falou, e eu acho muito importante, começam também a se repensar enquanto coletivos. Não tem na história um São João suspenso em Recife. Não existe um São João suspenso em Recife. Então, elas acabam que esses quadrilheiros, jovens quadrilheiros, porque eles são todos muito jovens, foram colocados num debate, numa discussão, que eles não têm essa experiência. E agora, como é que a gente faz com isso, então? A proposta, Bárbara, agora, nesse momento, está sendo mais bem assimilada pelos quadrilheiros, ao meu ver, é de, no segundo semestre, acontecer um encontro sem concurso. Que eles possam ativar a sociabilidade, que eles possam ficar juntos, mas que aconteça um grande encontro, que elas apresentem o que elas ensaiaram, que elas não precisem ir com os figurinos mais pomposos, porque não vai contar ponto. Elas podem ir como elas quiserem se apresentar, elas possam falar sobre a experiência delas, que o concurso, que o evento não seja só de apresentar o espetáculo, mas sim de que eles possam falar sobre como foi a quarentena, como foi a quarentena da quadrilha, como é que eles se repensaram. Porque o ciclo só pode ser repensado, o ciclo junino só pode ser repensado, o movimento quadrilheiro só pode ser repensado a partir dessa pausa e dessa reflexão mesmo que os próprios quadrilheiros vão fazer e que a pandemia, de modo inadvertido, os colocou. E acho mesmo que a ação de olhar para o outro, cuidar do outro, fazer uma campanha, sabe, se pensar, articular lives pela internet com seus componentes, continuar em contato, é importantíssimo. A gente sabe que as pessoas, sobretudo as pessoas que estão mais vulneráveis, elas precisam desse laço, dessa mão estendida, desse contato, dessa conexão. Para uns é mais importante do que para outros. Pensando nesses mais vulneráveis, os grupos têm uma importância enorme. E aí por isso que eu encampo também essa ideia de que, bom, massa que a gente possa transferir São João para o segundo semestre, sem o compromisso de nele levar também o circuito competitivo, mas com o compromisso de reativar a cura a partir dos encontros, dos afetos que esse movimento nos traz. Hugo, obrigada, te agradeço muito, valeu por ter aceitado essa conversa, a gente adora falar disso, né? Gosta nem um pouquinho, né, Hugo? Obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, é um prazer ter você como essa interlocutora de trocas tão interessantes. São João Carnaval, Recife, Pernambuco, obrigado mesmo. E o pessoal que quiser saber sobre quadrilha,
Pode procurar no YouTube também, tem muitos vídeos das quadrilhas do Nordeste, de Pernambuco, e aí vocês podem, inclusive, apreciar os espetáculos sem necessariamente estar no São João e ver o quão grande é esse movimento que a gente está falando aqui, que a gente compara mais ou menos com os movimentos do Carnaval do Rio de Janeiro, porque, de fato, ambos são movimentos grandiosos, nos espetáculos e grandiosos em seus poderes de mobilização. Obrigado mesmo, Bárbara. Eu que te agradeço. Beijo, Hugo. Tchau, tchau. Beijo.